Então, pessoal, o impressionismo foi um movimento que se manifestou especialmente nas artes plásticas, no fim do século XIX na França. Os impressionistas rejeitavam as convenções da arte acadêmica vigente na época. As pinturas do impressionismo captavam as impressões perceptivas de luminosidade, cor e sombra das paisagens. Por isso, pintavam o mesmo quadro em diferentes horários do dia. Nós chegamos a ver, né, a comentar, a conversarmos um pouco sobre isso. Até então, até o início do século, até meados do século XIX, a arte era muito voltada a questões tradicionais, né? Com a série de mudanças que houve na Europa, como nós comentamos, principalmente na França, né? A industrialização, a revolução industrial que levou a um grande aumento da população urbana, a mudança na forma da sociedade se portar diante de todas essas mudanças, atingiu também a prática dos artistas, que começaram a ficar incomodados com aquela coisa que se vinha fazendo até então, daquela maneira, como citou aqui, de uma maneira tradicional, a arte acadêmica. Então eles partiram para essas inovações. O termo impressionista deriva de uma das obras mais significativas desse movimento, que se chama Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet, que foi um dos principais nomes, né, na pintura, nas artes visuais desse movimento. Outra explicação diz que o termo foi usado pela primeira vez pelos caluniadores do movimento, que consideravam as obras inacabadas, e o nome foi aceito e adotado pelos artistas desse estilo. Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet estão entre os principais expoentes do impressionismo. Esses artistas estavam interessados em confinar com a tinta as impressões sensoriais de cor, luz, som e de movimento, por meio de cores claras e brilhantes, bem como pinceladas mais leves e distintas. Assim, como é de conhecimento de todos, as cores da natureza mudam conforme a luz incidente em determinado horário do dia, e eram essas impressões que os impressionistas queriam capturar. Os impressionistas estudavam muito sobre os efeitos ópticos. Para isso, usavam com frequência recursos fotográficos. Em função disso, preferiam trabalhar ao ar livre, bem como não se prenderam ao uso de perspectiva ou uso de modelos. As figuras representadas não possuíam contornos nítidos, as sombras deveriam ser coloridas e as cores deveriam ser usadas puras, evitando a mistura de tonalidades. Então, o que a gente tinha comentado também se vocês repararem uma determinada paisagem, a gente pode citar no ambiente rural, por exemplo. Você chega numa fazenda, uma paisagem de um campo com um lago ou algo assim. Se você vê aquela paisagem em diferentes momentos do dia, a gente vai ver que aquela paisagem não é a mesma, justamente por causa do tipo de luz, né? No caso, a luz natural, a claridade natural, que incide em cima daquela paisagem. Então, se você olhar aquilo de manhã, tem uma característica, se olhar no princípio da tarde, tem outra característica, e se olharmos no final da tarde, tem outra. Obviamente que à noite, se não tiver aparato nenhum de luz artificial, a gente nem consegue ver, justamente por causa da falta de claridade que reflete sobre as coisas, né? Então, os artistas impressionistas no campo das artes visuais que nós estamos falando, da pintura, eles prezavam muito por isso, de grafar, de captar, né, impressões das imagens, dos ambientes em diferentes momentos do dia, para justamente expressar, né, sobre aquelas questões, sobre aquilo que eles estavam sentindo, aquilo que eles estavam vendo, enfim, né? Quando citei ali há pouco, né, efeitos ópticos, nós estamos falando em relação a esses efeitos visuais, principalmente que envolve a questão da luminosidade. No documentário que está de suporte aqui para vocês, tem um momento que fala, né, que um princípio da física é que a gente não vê os objetos propriamente dito, e sim a claridade, a reflexão que a luz causa em cima daqueles objetos.
e, no entanto, quando há ausência de luz, a gente não consegue ver, né? O objeto está ali, mas a gente não vê. E dependendo do tipo de luz que for projetado também em cima dos objetos, das formas, a gente vai ver que esse objeto ganha uma tonalidade diferente. Se eu tenho uma parede branca e eu acendo uma luz amarelada dentro de casa, aquela parede, com certeza, ela vai ficar tão branca mais, ela vai ficar com uma tonalidade um pouco amarelada. Então é muito interessante a gente pensar isso, porque esses artistas buscavam a transmitir essas impressões, né, a partir da luz natural, da luz da natureza, a luz do sol, a claridade, o reflexo das coisas naturais, e não utilizando luz artificial dentro de um estúdio, por exemplo. Essa foi uma das principais mudanças, assim, né, das principais revoluções, vamos dizer assim, que o impressionismo trouxe para as artes plásticas, né, para a pintura. Baseado no texto disponível aqui no site InfoEscola, que eu vou deixar disponível no material para vocês também como apoio, Claude Monet, que foi um dos principais expoentes do impressionismo, costumava afirmar que só é possível conhecer um objeto plenamente se for possível experienciar toda a gama de possibilidades e impressões que ele provoca. Então, baseado nisso, de suas pinturas, chamada Catedral de Rouen, Harmonia em Azul, de 1893, nesse caso o artista pintou essa catedral 30 vezes, tentando capturar as variações de cores em sua fachada. Olha que interessante, né? Então você pegar, cada momento que você vê, que você aprecia aquilo, você tem uma percepção diferente daquilo. Principalmente se for em horários diferentes, porque a luz, a gente vê na nossa própria casa, se você reparar de manhã, em qualquer horário, o tanto que a luz, né, o tanto que a luz muda com o passar do tempo, e muda de maneira muito rápida, questões de minutos. Se você olhar um reflexo, uma sombra, por exemplo, que algo está causando com a luz do sol, se você olha aquilo ali, passar 15 minutos e lá olhar de novo, já está diferente, aquela sombra já está em outro lugar. Então isso tudo era muito considerado pelos pintores, pelos artistas impressionistas. Dentro dessas características, é importante nós frisarmos também que a pintura impressionista não trazia aquele realismo que até então fundamentava as obras artísticas, as pinturas, né? Na arte de forma geral. A pintura impressionista ela já começa a apontar para traços mais abstratos. O que seria essa abstração? São formas não tão definidas. Então, uma dessas questões era isso, se opor àquele realismo. Então, no slide que eu vou deixar disponível para vocês, tem vários exemplos de pinturas de artistas impressionistas, né, dentre esses mais importantes que nós já comentamos aqui, e vocês vão perceber que as pinturas elas mais têm sugestões, além daquela questão das cores naturais. As pinturas têm contornos mais abstratos, não chega a ser de vanguarda, como alguns movimentos vieram depois a fazer, mas já era sim algo mais abstrato, algo que sugeria, né, uma sensação, e não pintava aquilo de uma maneira real, tal como ela é, né? Então isso também é uma questão muito interessante da gente observar, né? E uma coisa importante nesse movimento, que abrange aí aproximadamente entre 1860 a 1920, uma questão importante é o cenário que se tinha na época que surgiu, porque, como eu sempre falo, a arte ela não está desligada da sociedade, da história, das questões que afligem a sociedade. Ela está completamente ligada a tudo isso que a sociedade vive em seus diferentes períodos. Então, algumas coisas aqui que está aqui no slide, eu vou comentar aqui, muito interessante, só para ideia. Cenário da época: aumento das capitais, principalmente Paris, né, por causa de uma gama de acontecimentos que nós já falamos aqui, né, de mudanças, o adensamento, né, da população urbana cresce cada vez mais em busca de mão de obra, em busca de trabalho, né, das indústrias e etc. Invenção do telefone,
se deu nesse período também. Thomas Edison inventa a lâmpada também neste período. Construção do primeiro automóvel, invenção da fotografia e do cinema. Henry Ford cria e inicia a produção em série de automóveis, que só foi possível por causa, né, desse desenvolvimento industrial, e o surgimento da psicanálise com Freud, né, que é um dos importantes pensadores para essa área. Então tudo isso acontecia, né, ali no cenário mundial, né, global, e os artistas impressionistas, de certa forma, se influenciaram por todos esses acontecimentos, né? E também deram a sua contribuição em relação à arte, às mudanças ocorridas na arte. Nós estamos comentando até agora, né, esse movimento impressionista nas artes plásticas, na pintura, porque de fato foi essa área, essa linguagem das artes que deu o pontapé inicial, que puxou, que encabeçou esse movimento. Mas vamos comentar aqui também um pouco disso na música. Na música, o impressionismo apresenta uma ampla gama de possibilidades sonoras, inovadoras, que abrangem tanto o aspecto técnico como musical. Então, na música, como que isso seria trabalhado? A partir como comentei aqui, da grande gama de possibilidades sonoras. Como assim? De timbres. O que são timbres? Timbres a gente costuma falar de uma maneira mais direta, que seria a cor do som. E som lá tem cor, né? Mas é interessante a gente pensar assim, a cor. A gente tem um timbre mais suave. O timbre da voz do fulano é mais estridente, é mais fininha. A gente tem costume de falar, né? Não, o timbre da voz do ciclano já é mais forte, já é mais encorpado. Então, cada fonte sonora tem um timbre diferente, correto? A nossa voz, nós não são todas iguais. Cada um tem a voz. Inclusive, é possível a gente reconhecer a pessoa por causa da voz, porque é uma voz única. Ela pode se parecer com alguma outra, mas não é idêntica, não é igual. Então isso é um exemplo de timbre. Os compositores e músicos desse período do humanismo, eles buscavam muito a explorar esses timbres de maneiras diferentes, utilizando os instrumentos que já existiam desde momentos anteriores, mas usá-los de uma maneira diferente. Assim como na pintura, os artistas quiseram ir além, quebrar, né, propuseram uma ruptura com o que se vinha fazendo até então, na música também. Porém, obviamente, na música isso aconteceu com os sons. Exemplos de todas essas inovações na música podem ser encontradas nas composições para piano de Debussy, por exemplo, que foi um compositor francês que viveu de 1862 a 1918, que juntamente com Ravel, que foi outro compositor francês que viveu de 1875 a 1937, constitui um acréscimo mais importante feito na literatura pianística do início do século XX. Ou seja, esses dois compositores compuseram muita coisa para piano. Mas você não falou que eles trabalharam com timbres? Como assim usando o piano? Sim, apesar do piano ser um único instrumento, mas tem várias formas e sensações, intenções de você tirar o som dele. Ele não sai um tipo de som único, dependendo da forma que o compositor pensa aquela composição, da forma que o músico interpreta aquela composição, a sonoridade do piano se altera, né? O sentimento que ele passa ali fica bem visível, né, para quem vai, ou melhor, fica bem audível, né, para quem vai ter contato com aquela obra. Então, o estilo impressionista aplicado à música objetivava evocar sentimentos, estados de espírito e impressões através da harmonia e cores tonais. O impressionismo baseia-se na insinuação
e, para tanto, usou de uma linguagem completamente diferente daquela que os românticos estavam acostumados. Quem eram os românticos? O movimento da música romântica, da arte romântica, foi um movimento ali que ocorreu, né, na Europa aproximadamente entre 1810, ou seja, início do século XIX, até 1910. Então, no final do século XIX, já vieram essas tendências impressionistas quebrando, fazendo uma ruptura com o que estava fazendo dentro do romantismo. Então, quando fala, né, de explorar os sons, os sentimentos, trazer estados de espírito, impressões, a música serve para isso, não é verdade? A música, se a gente vai numa festa, a música que está tocando lá na maior parte do tempo, qual que é o objetivo dela? Divertir, fazer dançar, alegria. Geralmente você não vai numa festa para ouvir algo que tem uma calma, que deixa para baixo, ou que coloca para pensar, ou que reflete. Não, a gente vai muito para mexer, né? Assim, né? Dando um exemplo. Assim como tá em casa, talvez você tenha vontade de colocar algo para relaxar, para ficar mais calmo. Então, os sons causam essas impressões. Pode ser que a gente não pense nisso, mas reparem bem, como quando a gente vai ouvir música, seja em qual for o ambiente, aquele som te leva para um lugar. Aquela música te leva, seja ela dançante, seja ela de alegria ou de tristeza. Então a música, a sonoridade tem a capacidade de causar isso. Então assim era o pensamento desses compositores impressionistas, trazer essas questões, evocar sentimentos, né? Algo que flutua, algo que acalma, que acalenta. Assim como na pintura, os artistas, os pintores traziam sugestões de imagens, de cenas e não aquela coisa real, a música impressionista também é aquela coisa que traz sugestões, enfim, né? que te faz pensar em algumas coisas assim indefinidas, né? Claude Debussy, por exemplo, que eu citei aqui, um dos principais representantes do impressionismo musical, compôs uma peça que é conhecida como Clair de Lune, que é a que nós estamos ouvindo, que está no fundo aqui dessa narração, onde a dinâmica predominante é o pianíssimo. Então, o que é um pianíssimo na música? Fala pianíssimo é aquele som baixinho, né? A gente não fala em música baixo ou alto, a gente fala piano, que não é o instrumento, né? O pianinho de baixinho, e forte, para aquele som forte. Então o impressionismo na música, dentre outras questões, ele trouxe essas referências sonoras, né, de exploração de timbres e outras questões, que coloca a pessoa que está em contato, que está ouvindo aquilo, num estado de espírito, eu diria, relaxante, um estado de espírito onde você te conduz a pensar, né, a refletir sobre várias coisas e não bate o martelo. Você ouve, a sensação que tem não é aquela, isso está querendo dizer isso. Não, é uma coisa um pouco assim, flutuante. A música instrumental te dá uma liberdade muito grande, porque não tem como definir exatamente o que ela está transmitindo.